Entrar na sua casa é um privilégio para nós. Abrir a palavra de Deus é outra alegria. Nós queremos muito que você seja edificado, nós sejamos edificados pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela pregação das boas notícias de Deus, o Deus que se importa com gente como nós, gente caída. Ele projeta um propósito para nos tirar das amarras do pecado, e é isto que é o projeto que nós temos aqui de anunciar esse Evangelho da graça de Deus. Aí vai aparecer nossos links, a maneira como você pode comunicar com seus amigos e colocar isto nas redes sociais para que essa mensagem seja propagada para outras pessoas. Que Deus nos dê a graça e a revelação do seu Evangelho. O apóstolo faz um questionamento, uma pergunta. Ele, escrevendo a carta aos Gálatas, que é o que nós estamos meditando aqui nesse programa, ele faz um questionamento: eu procuro o favor dos homens ou de Deus? É que você tem que entender que existem esses dois lados aqui. Nós podemos viver para agradar os homens ou viver para agradar a Deus. Quando vivemos para agradar os homens, nós nos sobrecarregamos com muitas exigências, com muito peso. E quando vivemos para agradar a Deus, nós vivemos na dependência do próprio Deus. Aí ele diz assim: ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, eu não poderia ser servo de Jesus Cristo. E disse: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é de acordo com os padrões e os sistemas dos homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está mostrando aqui claramente, acho que eu falo desse modo para manipular alguém? Você acha que eu falo desse Evangelho da graça de Deus para levar vantagem ou para impressionar o próprio Deus? Será que Deus fica impressionado com a minha maneira de ser? Ou para ganhar aplausos do povo, para que as pessoas possam me levar em consideração? Se meu alvo fosse popularidade, eu não seria um escravo de Jesus Cristo, um servo de Jesus Cristo. É isso que ele está nos mostrando, né? Ele disse: saibam que a mensagem do Evangelho que eu transmiti a vocês não é um mero discurso motivacional. Eu não o recebi de nenhuma tradição humana, nem fiz nenhum curso de motivação, nem aprendi de alguma escola. Eu recebi diretamente de Deus e de Jesus Cristo através de uma revelação. Este é o primeiro lado do Evangelho, é a revelação. Num outro programa passado, nós falamos que Paulo ia no caminho de Damasco com cartas para perseguir a igreja que estava lá em Damasco, e ele ia motivado por perseguição, quando de repente veio uma luz fulgurante, caiu sobre ele, ele ouviu uma voz, e essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E essa voz falava em hebraico, e ele disse: mas quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
E ali Paulo viu uma coisa interessante, ele estava perseguindo os cristãos, mas ao perseguir um cristão, você vai perseguir o Cristo que está no cristão. Porque se Cristo vive em mim, quando você me persegue, você persegue a Cristo. Se Cristo vive em você, quando eu persigo você, eu persigo a Cristo. E o apóstolo Paulo teve uma experiência que ele chama isso de revelação. Não é simplesmente uma descoberta, não é uma eureka, não é alguma coisa que eu achei, é algo que me foi dado, me foi revelado por meio de Jesus Cristo. A revelação é a fórmula principal de podermos conhecer o Evangelho. O Santo Agostinho diz que sem a iluminação e sem a revelação de Deus, nós ficamos muitas vezes só na letra. E como disse o apóstolo Paulo, a letra mata. Quando você fica na sistemática, apenas no conhecimento sistematizado das doutrinas, a gente fica seco, fica sem vida. Mas ele que levanta essa questão dizendo: eu não recebi de nenhuma tradição, de nenhum homem, mas não aprendi porque eu fiz um curso de bacharel ou de mestrado em divindade. Eu aprendi mediante uma revelação de Jesus Cristo. Foi este conhecimento dele comigo. E ele vai dizer, se vocês perceberem, quando o meu passado, meu proceder no judaísmo, eu fui um perseguidor da igreja, eu persegui a igreja, mas o Senhor Jesus me encontrou. Eu estou certo de que vocês ouviram dessa história da minha vida, quando eu vivia na minha religião judaica. Na época eu persegui a igreja de Deus, meu objetivo era destruí-la. Ninguém me superava no apego às tradições dos meus antepassados, mas Deus tinha planos para a minha vida. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me chamou por sua graça, cheia de generosidade. Por sua intervenção, Ele revelou o seu Filho a mim. Ele revelou. Não foi uma conquista que eu tive, foi uma revelação, para que eu anunciasse aos outros povos, os que não são judeus, os gentios, para que eu anunciasse as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos aqui o Evangelho que alcançou Paulo, e nós temos também a religião que Paulo tinha antes de conhecer o Evangelho. Ele era um religioso, ele não conhecia a graça de Deus. Mas o Evangelho veio e o libertou de toda aquela religiosidade. E é isso que nós estamos propondo para que você conheça a suficiência de Jesus Cristo, a bondade de Jesus Cristo. Ele diz que logo depois desse seu chamado, ele não foi para Jerusalém, ele foi para a Arábia. Ele não consultou ninguém, ele não foi procurar onde estavam os apóstolos, mas ele foi para o deserto. E lá durante 3 anos ele teve um preparo com Deus, ele teve uma intimidade com Deus. Ele disse 3 anos depois que ele foi a Jerusalém, e ele lá não encontrou muito senão Tiago, o irmão do Senhor, e alguns dos apóstolos, e diante de Deus ele disse: eu estou falando a pura verdade. Então ele disse: eu comecei meu ministério lá na Síria, lá na Sicília,
E lá eu comecei a pregar e a anunciar aquilo que Cristo fez por mim, que foi me libertar da tirania do meu pecado e me dar uma vida espiritual. Muitas pessoas são criadas na igreja e são doutrinadas e têm um bom cabedal e têm uma boa informação, mas elas não são libertas. Elas nunca foram libertas. Elas vivem com um peso muito grande da religiosidade. E nós aqui estamos querendo dizer que este Evangelho de Jesus Cristo, ele nos tira dos cárceres, das prisões, dos lugares apertados, das fórmulas de controle. Ele nos tira para que nós andemos como filhos de Deus, libertos de nós mesmos, libertos do que os outros pensam a nosso respeito, libertos da opinião da religião, daquelas fórmulas que nos mantêm com medo, com culpa, com vergonha, por causa do dever, do interesse, e nos coloca numa posição de relacionamento com Deus, relacionamento com os outros, com mais leveza, com transparência, com verdade. E é isso que o apóstolo Paulo quer nos mostrar aqui nesta carta, dizendo para os crentes daquela ocasião que eles estavam sendo pressionados por uma forma de controle, porque, como ele vai dizer, eles estavam preocupados com a circuncisão, eles estavam preocupados com as festas, com os dias de comemoração, eles estavam preocupados com a lua nova, com os rituais, com os cumprimentos, e não com a vida de Cristo que está operando no seu interior. E é isto que nós entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo é. Ele disse: vocês ouviram como eu andava, como meu proceder, mas hoje eu sou um homem que prego aquilo que eu antes combatia. Eu prego não porque houve assim uma coisa superficial, não. Houve uma mudança profunda da minha vida. Eu espero que Cristo seja essa expressão poderosa na sua e na minha vida. O apóstolo Paulo, depois de falar sobre o seu tempo lá na religião e depois o seu tempo no deserto e o tratamento que Deus deu na sua vida e como foi que o Senhor o tirou daquela escravatura, ele diz: 14 anos depois daquela primeira visita vista que eu tive com Barnabé e subimos até Jerusalém e levamos Tito conosco, o propósito era esclarecer o que me fora revelado e apresentei a eles exatamente o que eu estava pregando e aos que não são judeus. E eu fui a uma reunião com os líderes mais estimados, líderes importantes da igreja, porque eu não queria que o assunto fosse motivo de debate público e trazendo tensão. Isso poderia prejudicar anos de trabalho e também até o meu ministério. E é bom dizer que Tito, que também não era judeu, não teve de se circuncidar, não era por essa forma, mas houve alguns que ficaram inflamados na conferência e passando-se por cristãos, eles vieram espionar a nossa liberdade espiritual, a liberdade que Cristo nos dá. E a propósito, ele diz que eles tentam introduzir a escravidão legalista, mas nós não demos chance a eles. Não podíamos permitir que vocês deixassem de lado a verdadeira mensagem do Evangelho, a mensagem
da libertação. Aquela mensagem do que Cristo veio para tirar de nós aquele peso. Eu gosto quando o Senhor Jesus vai se aproximando de cidade de Cafarnaum, de Betsaida. Ele disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma e se em Gomorra tivessem realizado as coisas que em ti foram realizadas, há muito eles teriam se arrependido. Depois, numa outra ocasião, o Senhor chamou a atenção. Ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O objetivo de Deus é nos trazer esta revelação da grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós temos a palavra de Deus nos mostrando que o Senhor Jesus veio para tirar este peso de cima de nós, esse peso que a religião nos coloca. Jesus exclamou dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí Jesus faz um convite que eu considero o mais legítimo. Ele diz: vocês que estão cansados, vocês que estão enfastiados de religião, vocês que estão sobrecarregados, venham a mim, andem comigo, estejam comigo, e vocês irão recuperar a vida que vocês perderam lá no Éden. Eu vou ensinar vocês a ter descanso, descanso verdadeiro, descanso real. Caminhem comigo, fiquem comigo, estejam comigo. Aliás, essa foi a palavra que o Senhor disse a Abraão, depois de chamar Abraão da sua terra e começar uma jornada. Abraão entrou por caminhos, por atalhos, por ruelas apertadas aqui e ali. E quando ele estava com 99 anos, o Senhor disse para ele: Abraão, anda comigo e eu farei de você uma pessoa adequada, eu farei de você perfeito. E é isso que o Senhor quer nos mostrar no Evangelho. Caminhem comigo, andem comigo, observem o que eu faço, olhem para mim. Essa semana eu tive falando com uma pessoa que estava em profunda depressão, e eu percebia que o seu olhar estava para dentro de si mesmo, porque a depressão é uma forma da gente olhar para nós. E eu peguei um texto lá de Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, e sede libertos, e sede curados. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aquela pessoa ficava querendo olhar, mas ela não sabia como olhar, e ela dizia: mas como é isto? E nós fomos abrindo as Escrituras e a palavra de Deus foi tomando conta do coração daquela pessoa, e a gente foi vendo desanuviar a sua mente que estava presa pelo medo, pela angústia. E a palavra está nos dizendo: observem como que eu faço, aprenda os ritmos livres da graça de Deus,
Aprenda comigo, esteja comigo. Não vou impor a você nada que seja pesado e complicado demais. Eu não vou exigir de você aquilo que você não pode produzir. Quando a Bíblia diz assim, sede santos, ela não diz sede santos com a sua santidade. Ela diz sede santo com a minha santidade. Eu sou santo. E porque eu sou santo, eu capacito você a ser santo. Eu dou a minha santidade a você. Não vou colocar você sob um peso que você não pode suportar. Sejam meus companheiros. Aprendam a viver em liberdade e leveza comigo. Eu vou dar condições a você a viver uma vida de plenitude, uma vida de alegria, uma vida de poder. Eu sou poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. É isso que o apóstolo Paulo estava mostrando dentro do conceito do Evangelho para a igreja da Galáxia, que estava presa em rituais, em costumes, em coisas que são apenas aparentes, mas que não trazem a verdadeira libertação. Eu espero que você e eu, que nós possamos ganhar a dimensão do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, da obra libertadora, da obra que enche o nosso coração, da certeza de que nós fomos aceitos. Hoje há muita ênfase em que você deve aceitar Jesus como seu Salvador. Mas a ênfase bíblica foi que Cristo nos aceitou ali na cruz. A ênfase bíblica é que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem mesmo da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Foi Deus quem quis isso, e é Deus que quer você. Deus fez uma obra por você ali na cruz, em Cristo Jesus, para libertar você da tirania, do seu eu, da sua rebeldia, da sua e da minha hipocrisia, para que nós vivamos na dependência daquele que fez tudo por nós. É isto que nós queremos dizer para você. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus é muito bom. E você precisa receber este Evangelho no seu coração. Nós estamos aqui anunciando o que Cristo fez e não o que você vai fazer. O que Cristo já realizou na cruz e não aquilo que você vai fazer como sacrifício pessoal, porque o seu sacrifício não pode garantir a sua salvação, mas o sacrifício de Jesus Cristo garante de fato a nossa salvação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você seja profundamente transformado de dentro para fora. É que estou falando aqui de coração para coração. Este é o Evangelho da sublimidade de Cristo Jesus. Amém.